Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador e Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 30. Romanos, capítulo 15, é a porção aí que temos feito uma reflexão a respeito, né? Então diz assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que essa minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. O versículo que temos enfatizado nesses dias, né, começando no domingo passado, é o versículo 32, quando Paulo diz: a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Está relacionado com a vontade de Deus, que é o assunto. E, na verdade, quando eu pensei e quando veio esse encargo no meu coração de falar sobre a vontade de Deus, eu não tenho a intenção, não tive a intenção, né, e continuo não tendo a intenção de fazer um estudo, né, sobre essa questão da vontade de Deus, porque me faltariam duas coisas. Primeiro, me faltaria um pouco mais de conhecimento a respeito da palavra de Deus, do próprio Deus. E também me faltaria tempo, porque eu acho que a gente teria que ter muito tempo para, né, falar sobre esse assunto e trazer esse assunto como um estudo. Na verdade, o que eu gostaria de trazer para os irmãos é uma reflexão que está no meu coração, e não é só relacionado com a vontade de Deus, vários outros assuntos que têm vindo ao meu coração. E de uma preocupação que eu tenho tido comigo, com os irmãos, né, e nesse tempo presente, né, com algumas coisas que eu tenho visto e tenho percebido, e que são coisas que elas nos cercam o tempo todo, né? Eu já falei isso para os irmãos na semana passada, apenas para tentar deixar isso claro, né? Como nós, a Igreja de Deus ou a cristandade, né, aqueles que falam o nome do Senhor Jesus, como nós temos nos distanciado das verdades bíblicas e como nós temos ido atrás de, como a própria palavra de Deus diz, né, como temos tentado nos cercar de doutores, né, de pessoas que falam, mas de acordo com aquilo que nós desejamos ouvir, né? Mestres, né, como a palavra de Deus chama, porque muitas vezes nós até, né, na cristandade, nós até incentivamos financeiramente, incentivamos de várias maneiras pessoas que falam o que nós queremos ouvir, né? E aqueles que falam que nós não queremos ouvir, nós às vezes falamos: não, esse aí eu não quero ouvir. Eu quero ouvir aquele que mexe com minhas emoções, aquele que traz uma palavra que vai me alegrar, né, vai me animar, mas aquele que traz uma palavra que vai me impactar, que vai me checar, que vai me fazer ficar envergonhado diante do Senhor, esses eu não estou muito interessado em ouvir. Não sei se é o nosso caso nesses dias, mas a intenção que eu tenho é de tentar nos levar a refletir sobre duas coisas relacionadas com a vontade de Deus, né, que se o Senhor permitir que a gente consiga pensar nessas coisas, que eu consiga, né, expor o meu coração para os irmãos, eu já estarei satisfeito. Uma delas é sobre a supremacia, a glória, né, quem é Deus, ou como nós deveríamos ver a Deus, né, naquela medida que todos nós temos, que eu tenho e que os irmãos têm, mas numa medida em que nos leva, como Isaías e como vários outros,
a nos prostrarmos diante de Deus e dizemos: Senhor, né, nós somos pessoas impuras, temos impuros lábios, né, e temos visto o Senhor, para que o Senhor ele possa nos renovar e ele possa nos usar, né, a partir de quando decretamos a nossa falência e a nossa pequenez diante de Deus. E a outra coisa é exatamente isso. É como nós, conhecendo a Deus e a sua vontade, nesse sentido que estamos falando, é como essas coisas elas se relacionam conosco no nosso dia a dia. Então é vermos a Deus na sua grandeza, glória, no seu reino, e vemos a nós, pessoas que precisam se relacionar com Deus segundo a sua vontade. Esse é o desejo que eu tenho. Talvez seja como um exemplo bem que não é acho que não é um exemplo muito forte, mas pelo menos veio ao meu coração. Mas algo que aconteceu comigo, é algo pessoal, né? Em 1988, quando meu pai morreu, eu me lembro que meu pai meu pai nunca tinha sido internado na vida, meu pai nunca tinha ido a um hospital, ele nunca tinha tido uma doença que o levasse a ter uma situação mais grave como essa que aconteceu. E de repente nós nos vimos numa situação em que meu pai precisou ficar internado 16 dias. E naqueles 16 dias, né, eu batalhando ali em oração e falando: Senhor, tem misericórdia, salva o meu pai, cura o meu pai, né? Algumas vezes tive a oportunidade de falar do evangelho para meu pai, mas eu confesso para os irmãos que eu não conheço, né, o coração do meu pai, não consigo ver o que aconteceu com ele naqueles dias. Não sei se ele foi salvo, se ele teve uma oportunidade, se o Senhor abriu os olhos dele para que ele enxergasse a salvação, né? E ele veio a falecer. E eu me lembro que um irmão muito querido, né, que na época reunia conosco, ele ficou comigo o dia inteiro quando meu pai morreu, e uma coisa que ele falou, ela para sempre ficou no meu coração, e eu acho que é esse o sentimento que eu gostaria que os irmãos tivessem e que nós tivéssemos quando falamos dessa questão da vontade de Deus. Nós estávamos assentados, guardando lá os preparativos lá do hospital onde meu pai tinha morrido. Ele falou assim: olha, Celso, uma coisa é certa, naquele dia, quando estivermos diante do Senhor, não haverá lugar para nenhuma reclamação. Nós não vamos chegar diante do Senhor e temos absolutamente nada para falar assim: Senhor, mas o Senhor permitiu aquilo? Como é que o Senhor pôde ter permitido aquele tipo de coisa? Como é que aquilo aconteceu comigo? Como é que aquelas coisas foram assim? Pô, não estou vendo meu pai aqui, não estou vendo minha mãe. Não haverá espaço para nenhum tipo de reclamação. Porque nós veremos o Senhor, né, e nós saberemos exatamente, né, que o Senhor ele é perfeito em todos os seus caminhos. Então eu gostaria que isso enchesse o nosso coração enquanto falamos a respeito desse assunto. Na semana passada, gastamos a maior parte do tempo refletindo sobre o que é, ou como é essa vontade de Deus, né? Que ela é uma vontade boa, perfeita e agradável. E hoje eu gostaria de avançar um pouquinho. Eu sei que é um assunto que ele pode não ser um assunto que nos leve, né, toca as nossas emoções. Talvez seja um assunto até um pouco mais árido, mas eu acho que esses assuntos eles têm sido de muita importância para nós. Então eu gostaria que a gente tentasse prestar atenção, né? Ainda que seja mais um estudo assim, né? Mais algumas coisas que o Senhor ele pode, mas são algumas coisas que o Senhor pode ganhar o nosso coração. Gostaria de ler Deuteronômio, capítulo 29, para darmos sequência, né, a essa nossa reflexão. É um versículo que a gente conhece bem. Eu gostaria de trazê-lo aqui para essa nossa reflexão. Está escrito assim, versículo 29 de Deuteronômio 29, até fácil de guardar, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre,
para que cumpramos todas as palavras desta lei. Senhor, nós de novo queremos rogar a Ti, Senhor, por esse momento que temos agora diante de nós. Senhor, nós entendemos, Senhor, que somos pó e que necessitamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos use, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, nós sabemos as nossas limitações, Senhor, Senhor, as questões psicológicas, Senhor, limitações físicas, Senhor, aquilo que, como fomos lembrados agora há pouco, Senhor, as coisas que estão diante de nós há tantos anos, Senhor, as coisas que nos aconteceram recentemente, tudo isso, Senhor, influencia no nosso humor, influencia, Senhor, no nosso vigor, Senhor. Mas nesta manhã, de novo, Senhor, nós estamos rogando a Ti, Senhor, pelo fortalecimento, Senhor, que vem do Senhor, pelo poder, Senhor, do Senhor, pela unção do Teu Espírito Santo, pela capacitação do Senhor, para que todas as coisas elas redundem em glória ao Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui rogando a Ti, Senhor, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor use a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca, Senhor, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, para que nessa manhã, Senhor, nós saiamos daqui quebrantados, Senhor, e, Senhor, o Senhor possa ter um espaço, Senhor, para nessa semana e nesses dias que se seguem, Senhor, falar de maneira profunda, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Estamos todos aos Teus pés como Maria, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, fala conosco, Senhor. Queremos a melhor parte, Senhor. Senhor, mas declaramos a nossa incompetência até mesmo em buscar isso, Senhor. Senhor, nos livra, Senhor, de um serviço ineficaz a Ti nessa manhã. E auxilia-nos, Senhor, para que a glória do Senhor seja vista entre nós. Nós nos prostremos diante de Ti em adoração. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Eu gostaria de dar continuidade falando sobre a vontade de Deus, nesse aspecto de uma vontade que ela é revelada a nós e de uma vontade que ela é uma vontade, vamos colocar a palavra secreta, né, talvez por uma falta de uma palavra melhor. E esse versículo aqui, obviamente, ele não fala de vontade, né? Ele fala de coisas, né, encobertas e as coisas reveladas. Mas eu gostaria de pegar esse versículo para dizer isso para os irmãos, que há coisas que Deus, Ele guardou, as coisas que são, elas não estão relacionadas conosco, no sentido de que Deus tinha que revelar para nós, e há coisas que Deus revelou para nós. Então, quando esse versículo, né, isso é dito, né, e está registrado para nós aqui, né, aqui está se falando das questões do relacionamento de Deus com o seu povo. Né? Então Deus está falando com eles as coisas que eles não deveriam fazer ou não deveriam ter feito. Né? Depois os irmãos leiam aí, né, Deuteronômio capítulo 29. Né? Então, uma lembrança a respeito da lei, uma lembrança a respeito do que, se eles fizessem, né, eles seriam abençoados. E coisas que, se eles não fizessem, né, aí cairia ali sobre eles a maldição. E no final, Moisés ele vai dizer, olha, as coisas que estão ocultas, elas pertencem a Deus. E as coisas que estão reveladas, elas pertencem a nós, para que cumpramos a lei. Então, nesse sentido que eu gostaria de dizer para os irmãos, né, que algumas coisas que Deus ele não nos revelou, porque elas dizem respeito aos seus decretos eternos, que não estão nas nossas mãos, né? Mas que nos dão muita segurança. Porque as coisas que são reveladas, elas nos mostram o caráter de Deus, como Deus ele age conosco e como Deus age com o seu povo. Então tem coisas que nós não vamos saber, tem coisas que nós não vamos, né, não vai ficar revelado para nós da vontade de Deus. Por que algumas coisas são assim? Por que algumas coisas acontecem dessa maneira? Né? Deus não nos revelou. Mas aquelas coisas que Deus nos revelou, né, então, como por exemplo, né, a lei, Deus revelou para o seu povo, para que ele andasse nela. Né? Quando o Senhor Jesus, por exemplo, ele revela
o coração de Deus ali no Sermão do Monte com relação aos seus servos, ao cidadão celestial, como ele deve ser. Essas coisas estão reveladas para nós. E elas estão reveladas para nós para nos dar, para nos mostrar como nós devemos andar e viver diante de Deus. Às vezes nós nos preocupamos muito mais com as coisas que não estão reveladas com as coisas que estão reveladas. Às vezes o nosso coração se perde nas coisas que não estão reveladas para nós. As coisas que não foram reveladas para nós a respeito de Deus e da sua vontade, elas não deveriam nos perturbar. Mas às vezes nós ficamos perturbados com elas. Né? Perde-se muito tempo tentando entender coisas que Deus simplesmente não revelou para nós na sua palavra. Então, como eram as coisas antes da eternidade, antes desse tempo, na eternidade passada? Como serão as coisas depois? Como é que será naquele momento que nós estivermos com o Senhor, né? Quando terminar todas as coisas dessa terra, desses dias que nós vivemos e das coisas que nós vemos, como é que vai ser? Né? Essas coisas não estão reveladas para nós de uma maneira clara. Nós temos alguns vislumbres, nós temos algumas coisas. Né? Algumas coisas, o Senhor ele revelou. Aí essas coisas sim, elas deveriam ganhar os nossos corações. Mas as coisas que não estão reveladas da vontade de Deus, aquilo que Deus fez ou que Deus pretende fazer, não se preocupe com elas. Não tente ocupar seu coração com essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque através das coisas reveladas, né, já disse isso e repito, nós vemos como Deus é bom. Como Deus ele é misericordioso para conosco. Como nós não precisamos temer as coisas que virão. As coisas que não estão reveladas para nós não precisamos temer. Porque pelas coisas que foram reveladas da vontade de Deus para nós enxergamos claramente como estamos seguros nas mãos de Deus. Como para nós é seguro esse lugar que Deus criou para nós no seu próprio Filho. Então, quando, por exemplo, o Senhor Jesus diz para os seus discípulos e diz para nós, né? Quem vê a mim vê o Pai, o Senhor Deus ele está se revelando como um homem perfeito, ou num homem perfeito, Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Então, se você quer ver a Deus, se você quer conhecer a Deus, se você quer saber como Deus age, como Deus reage, o que Deus faz, está claramente revelado para nós em Jesus Cristo. Não há dúvidas quanto a quem Deus é e como Deus é, porque o Senhor Jesus Cristo, ele revelou Deus o Pai para nós. Está tudo revelado. E isso tem a ver conosco, irmãos. Isso tem a ver conosco. Agora, uma outra coisa que as coisas não reveladas, elas deveriam fazer no nosso coração é nos trazer para uma situação de absoluta fé em Deus. Nós podemos crer. Nós podemos crer que Deus é quem Ele diz que é, e Ele fará o que Ele diz que Ele vai fazer. E Ele faz o que Ele diz que Ele está fazendo. Não deveria haver dúvidas, irmão. O nosso futuro, ele não está revelado. O nosso futuro imediato aqui na Terra, os dias que nós estamos vivendo amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 1 minuto. Teoricamente, né, daqui a pouco tempo, daqui a 40 minutos, né, nós estaremos, talvez por aí, né? Nós estaremos terminando esse compartilhar, nós estaremos terminando essa reunião, vamos, né, sair daqui, vamos almoçar. Tudo isso é um planejamento que nós temos, mas nós não sabemos se vai ser assim. Alguém aqui pode arriscar dizer assim, não, eu sei com certeza que essa tarde eu estarei vivo. Você pode dizer isso? Eu não posso. Teoricamente, nós, né, não estamos sentindo nada agora, estamos bem, estamos tranquilos. Né? Parece que está tudo bem, nós... Em teoria, sim, nós estaremos vivos à tarde, mas nós não sabemos. Né? Um ataque cardíaco fulminante pode nos levar daqui agora. Isso pode acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos o que vai acontecer essa semana. Né? Na minha cabeça, amanhã eu vou chegar na escola, eu vou ter uma reunião, depois eu vou ter aula.
né? Aí vou ter as situações normais da aula, quando for à tarde vou embora para casa. Isso é o que nós achamos que vai acontecer. Porque essas coisas, elas não estão reveladas para nós. Deus não nos deu permissão para vermos o futuro. Mas deveria haver fé no nosso coração para nós sabermos que aconteça o que acontecer, Deus é bom. Aconteça o que acontecer, Deus cuida de nós. É como esse sentimento, e aí eu terminando essa questão do meu testemunho ali, né, com relação ao meu pai, naqueles dias eu não tinha certeza se meu pai havia sido salvo. E eu estava triste porque meu pai tinha morrido. Mas eu nunca na minha vida, nunca, e eu posso dizer isso, né, eu posso usar a palavra nunca, nem no enterro da minha mãe também, né, foi uma outra situação, mas é interessante, irmão. Eu nunca me senti tão acalentado e tão nos braços do Senhor como naquele dia. Foi uma paz, foi algo que eu não consigo descrever para os irmãos. Ali com 21 anos de idade, né, numa situação que eu não sabia como seria o nosso futuro, mas eu tinha certeza que eu estava nos braços do Senhor. E eu acho que é isso que precisa acontecer conosco, irmãos. Nós não sabemos de nada. Ou melhor, nós não sabemos de muitas coisas. Há muitas coisas que Deus não nos revelou. Há muitas coisas relacionadas com Deus que nós não sabemos. Deus é infinito. E por toda a eternidade, né, usar essa expressão é esquisito, né, por toda a eternidade, porque a eternidade não tem fim. Mas pela eternidade, nós estaremos conhecendo a Deus e não haverá fim. Porque Deus, ele é infinito. O que de Deus nós conhecemos é aquilo que ele nos revelou. E isso nos basta, irmão. Isso nos basta. Nós não precisamos mais do que isso para servirmos a Deus. Nós não precisamos mais do que isso para conhecermos a Deus. Nós não precisamos mais do que isso. Então, as coisas reveladas, relacionadas ao serviço a Deus, à vontade de Deus, a Deus, elas são suficientes para nós, para nos levar a crermos que, sim, Deus é poderoso para fazer tudo conforme Ele disse que faria. Aquele que começou em vós a boa obra, Ele é poderoso para terminar essa boa obra até o dia de Cristo. Você crê nisso? Talvez seja um pouco difícil para nós crermos nisso, porque nós não conseguimos enxergar, né, um palmo à frente da nossa vida. Nós não conseguimos ver as coisas. Mas, irmãos, como seres humanos finitos e limitados, nós deveríamos ficar muito em paz e muito tranquilos, por conhecermos um Deus que é infinito, ilimitado e cheio de amor. E que nos ama com um amor perfeito. É muito interessante quando o próprio Senhor ele faz essa declaração, fala, olha, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Nós deveríamos crer nisso, irmãos. Porque qualquer caminho nosso e qualquer pensamento ele é menos elevado, ele é mais baixo. Os caminhos do Senhor são superiores aos nossos caminhos. Então, o que nós não entendemos hoje, né, o que nós ainda não conseguimos entender das coisas que nos cercam, daquilo que nós somos, daquilo que nós, da forma como nós vivemos, o que nós não entendemos não deveria nos perturbar, a ponto de nós acharmos que Deus ele não tem visto algumas coisas ou tem perdido o controle sobre outras coisas. Irmãos, Deus é soberano. Deus está sentado num alto e sublime trono, inabalável trono. Tudo que ele falou, tudo que ele disse vai se cumprir, pode ter certeza absoluta disso. Embora pareça que as coisas elas vão de mal a pior para nós às vezes. Então, irmãos, essa questão do que não está revelado para nós deveria ser algo que nos levasse, né, a termos uma fé viva, absoluta em Deus.
Fala, Senhor, eu não sei um monte de coisas, mas muitas coisas que não estão reveladas para mim. Há muitas coisas dos dias de hoje, nos dias de hoje mesmo, que eu não consigo entender. Há muitas coisas do futuro que eu não consigo ver, eu não consigo entender o que vai acontecer, eu não consigo saber, eu não consigo perceber. Mas, Senhor, eu creio em Ti. Isso talvez seja o que significa para nós, quando nós usamos essa expressão tantas vezes, né? Nós colocamos os olhos nele. Porque quando nós colocamos os olhos no Senhor, as coisas que estão à volta, elas perdem, né, o seu impacto sobre as nossas vidas da maneira que muitas vezes nos impactam. Não é que nós não sejamos impactados, mas muitas vezes nós somos muito impactados com as coisas que estão ao nosso redor, quando não deveria ser assim. Nós não deveríamos ficar tão impactados com as coisas e não ficaremos quando estivermos olhando para o Senhor. Quando os nossos olhos estiverem lá na frente, quando os nossos olhos estiverem na eternidade, quando os nossos olhos estiverem em Deus, nós vamos começar a entender e perceber que as coisas ao nosso redor, elas tomam o lugar adequado que deveriam tomar. Porque aí nós estamos olhando para o nosso Senhor. Aí nós estamos vendo aquele que se assenta no trono, em cujas mãos está a nossa vida. Ninguém vai me arrebatar das suas mãos, porque é impossível isso acontecer. Ninguém vai me tirar das mãos do Senhor. Isso é impossível de acontecer. E quando nós vemos isso, irmão, não importa se nós entendemos ou não entendemos, se nós conseguimos ver ou não conseguimos ver. Pelas coisas que estão reveladas para nós, nós sabemos que o Senhor não vai falhar. Então, talvez esse questionamento, né? E os discípulos, muito provavelmente não, com certeza eles tiveram esse questionamento, né? Fomos lembrados recentemente daqueles discípulos lá no caminho de Emaús, né? Porque é interessante, eu acho que eu falaria a mesma coisa. Então, quando o Senhor fala, o que aconteceu? Por que vocês estão conversando aí? Olha, nós estamos falando de Jesus, né? O Nazareno, né? Ele fez um monte de sinais, né? Só que tem 3 dias que ele está morto. Então, talvez no nosso coração algumas coisas elas sejam um pouco disso, né? Falar, olha, pois é, eu já vi o Senhor na minha vida tantas vezes, o Senhor já fez tantas coisas na minha vida, mas nesse momento parece que o Senhor não está me ouvindo. As coisas não estão claras para mim, eu não estou conseguindo ver uma saída para essa situação, eu não estou conseguindo ver que essa situação vai resolver. E aí aqueles discípulos, bem provavelmente, eles ali naquele momento, né, era um momento de angústia, eles estavam muito sem fé. Aí o Senhor vai falar com eles, e não nessas palavras, né? Mas tem coisas que foram reveladas. E das coisas reveladas, elas diziam respeito a que Jesus viria, a que eu viria. Ele não disse eu viria, né? Mas ele fala que ele viria, né? O Messias viria. Mas ele sofreria, ele seria morto, mas ele ressuscitaria. Então, olha só, essas coisas estavam reveladas. Então, quando o Senhor diz para você assim, não tema, eu estou convosco. As coisas que não estão reveladas, aquelas coisas que acontecerão, que estão dentro da vontade de Deus, aquelas coisas que estão sob o domínio do Rei, do Deus soberano, elas perdem o poder sobre a minha vida, porque o Senhor falou, não temas. Quando o Senhor fala conosco assim, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As coisas do mundo que eu não consigo compreender e não consigo enxergar, e que tem tanto apelo sobre a minha vida, elas perdem o sentido. O Senhor falou assim, vocês vão passar por aflições. Está revelado, eu estou revelando para vocês, eu estou falando para vocês, olha, você quer saber a respeito do seu futuro? O seu futuro é que você vai passar por aflições. Mas eu estou dizendo para você, tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Essas coisas que te afligem, elas não vão te derrotar, porque eu já venci.
Eu estou acima dessas coisas que você está experimentando. Mas nós queremos ficar com aquilo que nós não, que o Senhor não disse para nós como seria. Nós queremos ficar com as coisas que estão ocultas, que Deus não nos revelou. Por quê? Por quê, Senhor? Não, você não precisa saber por quê. Você só precisa saber que essas coisas deveriam ou devem te levar a ter um coração confiante em mim. Então nós muitas vezes murmuramos e nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Mas nós nos esquecemos que algumas vezes nós falamos, Senhor, me ajuda, eu preciso ser mais parecido com Cristo. Eu preciso ser mais paciente. Eu preciso amar mais as pessoas. Eu preciso de um monte de coisa. Aí o Senhor fala, se você quer ser mais paciente, então eu vou te dar situações que vão treinar você e que vão te levar a mim para que você seja mais paciente, para que você descubra que em mim você consegue, você vence essas coisas. Você quer amar as pessoas? Eu vou te dar pessoas difíceis para você. Para que você saiba que em mim você consegue amar aquelas pessoas que são até muito difíceis de serem amadas. Então, irmãos, o que Deus revelou para nós é suficiente. E há uma vontade de Deus para nós que nos santificarmos, servirmos a Deus. Essas coisas são todas reveladas para nós. Ninguém precisa, nós não precisamos ficar tentando achar essas coisas na palavra de Deus, porque como se estivessem ocultas, porque elas estão claras na palavra de Deus para nós. E há coisas que não estão reveladas. Então essas coisas não, olha, Senhor, o que virá, como será, essas coisas estão nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade, porque eu sei, Senhor, que se o Senhor fizer a tua vontade, está tudo bem, como cantamos aqui. Não é que está tudo bem porque as coisas elas saíram como eu queria, Meu pai não ficou vivo, Deus não o curou, não sei se ele foi salvo. Não está tudo bem, não é por causa disso. Está tudo bem porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o Deus que controla a minha vida. Por isso que está tudo bem. Com relação a essa questão, então, irmãos, que o Senhor ele nos ajude. Ele abre os nossos olhos para que essas coisas que estão reveladas nos levem a crermos no Senhor quando aquelas coisas que estão ocultas elas parecerem ser tão difíceis para nós. Ou o medo do futuro, ou o medo de qualquer coisa que não está revelado para nós como vai ser. Deus decretou algumas coisas para sua própria, para o seu próprio domínio, para a sua própria vontade. Algumas coisas são dele, ele não nos deu. E nós não precisamos saber. Que o Senhor nos ajude a compreendermos isso e a andarmos com os olhos nesse Deus, seja nas coisas reveladas, seja nas coisas secretas, ocultas. Que absolutamente nada nos leve a ter uma vida apenas pelas coisas que nós conseguimos enxergar. Uma outra questão que eu gostaria de também trazer para os irmãos é com relação à vontade de Deus, que alguns irmãos eles chamam de vontade necessária e vontade livre. Então vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Então, se os irmãos voltarem um pouquinho aí no livro de Êxodo, estavam lá em Deuteronômio, Vamos ler Êxodo capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 13. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Então disse Moisés a Deus:
Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. O que diz respeito a essa questão da vontade necessária de Deus, né? É que, e aí também uma segurança para nós, é que Deus, Ele jamais vai querer alguma coisa, não haverá nenhuma vontade de Deus que seja contrário à sua própria essência. Então, quando Deus ele fala assim, eu sou o que sou, né? Alguns irmãos dizem que essa tradução, na verdade, deveria ser eu serei o que eu serei, né? Porque o Senhor se apresenta para Moisés, ele fala, olha Moisés, todas as coisas, né, tudo que está relacionado comigo, né, com você, nessa obra que você necessitar, eu sou, né? Mas eu creio que é até mais do que isso, irmãos. Aqui Deus revela a sua essência dizendo, olha, eu sou absolutamente tudo. E eu sou tudo o que você precisa e tudo o que é necessário nesse universo, eu sou. Então, existe uma vontade de Deus que ela está relacionada com a sua própria essência de Deus. Deus nunca vai desejar alguma coisa que contradiga a sua essência, que vá contra a sua essência. Deus jamais vai fazer alguma coisa que, por exemplo, ofenda a sua santidade. Deus jamais vai querer alguma coisa que ofenda a sua justiça. Porque seria alguma coisa que faria com que Deus ele perdesse a sua essência. Então, se Deus fizer alguma coisa no universo que vá contra a sua santidade, a sua justiça, a sua fidelidade, a sua perfeição, haverá um caos no universo, né? E esse universo ele provavelmente deixará de existir, porque não existe possibilidade de Deus desejar alguma coisa contrária à sua essência. Então, tudo que Deus faz, tudo que Deus deseja, tudo que Deus quer, está relacionado com a sua própria essência. É muito diferente de nós, porque algumas vezes nós desejamos coisas que elas não são muito aquilo que nós somos. Nós queremos algumas coisas que elas às vezes até são contrárias ao que nós somos, né? Mas Deus não. Deus, por isso que a vontade de Deus ela é perfeita, porque Deus é perfeito. Por isso que a vontade de Deus ela não deveria nos assustar no sentido de nós acharmos que Deus algum dia, né, na eternidade, quando nós estivermos com o Senhor, né, algum dia Deus vai falar assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer tudo diferente, estou cansado dessas coisas do jeito que elas são. Nós temos a certeza absoluta de que Deus ele nunca vai mudar. E como temos certeza absoluta de que Deus nunca vai mudar, nós temos segurança absoluta de que o que Deus fez por nós é eterno. E as coisas que Deus fez, elas não contrariam a sua vontade, elas não contrariam a sua essência. As coisas que Deus fez e as coisas que Deus faz, elas têm a ver com essa sua vontade necessária. Deus precisa, entre aspas, fazer coisas, porque essas coisas que Ele faz, elas são necessárias, porque até para a sua própria essência. Deus jamais vai deixar de reinar. Deus nunca vai sair do seu trono. Essas coisas elas estão relacionadas com a essência. Deus é rei, Deus é Senhor, Deus é soberano. E é uma loucura para nós, como seres humanos, acharmos que podemos, de alguma maneira, né, fazer com que Deus mude de ideia de alguma coisa, fazer com que Deus ele mude os seus princípios.
Então existe uma vontade de Deus que ela é necessária no sentido de que, porque Deus é Deus. Agora existe também uma vontade que se chama de vontade livre, né? Que aí eu acho que nos ajuda também a entender o amor e a misericórdia de Deus. Porque pensem bem, o Senhor Deus, ele é perfeito e completo na sua essência, ele não precisa de absolutamente nada. Deus é o que é, de eternidade a eternidade. Né? E essa expressão também é uma expressão estranha, né? Mas para nós entendermos, sempre Deus ele é do jeito que ele é e ele nunca precisaria de absolutamente nada. Quem primeiro deu a ele? Quem fez alguma coisa primeiro para Deus, para que Deus tenha que retribuir? Quem foi que falou alguma coisa para Deus que Deus tem que dar uma resposta? Deus ficou, né, de alguma maneira, meio apertado para você dar uma resposta. Isso não existe. Eu acho, já falei isso com os irmãos, acho que algumas dezenas de vezes, mas eu acho que quando Deus ele se levanta, né? Depois que Jó, os amigos de Jó, eles têm, né, as suas rodadas de conversas, né? Todos eles, né? Quando Deus se levanta e ele começa a falar, eu acho aquilo ali um espetáculo. Eu acho que é uma coisa assim impressionante, porque Deus fala com Jó, fala: Jó, você falou, falou, falou. Agora você vai cingir os seus lombos como homem, porque eu vou te fazer algumas perguntas e me responde aqui. Então, onde é que você estava quando eu estava colocando os fundamentos da terra? Quando eu estava colocando o limite para o mar? Você sabe quando as cabras lá no monte elas dão a cria, quem é que você é que ajuda lá? Como é que é? Você sabe das coisas, Jó? Porque eu vou te falar, eu sei de tudo. Está tudo nas minhas mãos, está tudo diante dos meus olhos. E é interessante porque essa conversa de Jó, acho que a gente deveria ler nessa perspectiva, talvez falar assim: Senhor, eu vou ler isso aqui para o Senhor perguntando para mim. Porque nos levaria ao mesmo ponto. A gente teria que dizer: Senhor, como um louco eu abri a minha boca, como um tolo, mas eu me calo, Senhor. E aí os nossos olhos eles vão poder ver a Deus. Deus é totalmente perfeito, se é que nós podemos colocar esse advérbio, né? Totalmente, né? Deus é perfeito. Mas aí, Deus ele deseja criar o universo. Ele deseja criar o homem. Ele deseja criar as coisas. Essa é uma vontade que Deus, ele não precisaria fazer isso. Pensando nessa perspectiva. Por que Deus precisaria de alguma coisa? Será que Deus precisa de você e de mim para alegrá-lo? Será que nós completamos a alegria de Deus, né? Talvez como alguns dizem, né? Não, eu preciso ter filho, porque o filho completaria a alegria no meu casamento, né? Talvez numa perspectiva humana, algumas coisas elas são assim. Mas numa perspectiva divina, na perspectiva de Deus, irmãos, você e eu não acrescentamos absolutamente nada a Deus. Nada. Embora agora Deus se alegre nos seus filhos por causa de Cristo, né? Mas nós não completamos, nós não trazemos alegria a Deus, nós não precisaríamos ser criados para que Deus tivesse prazer, alegria e satisfação, porque Deus é perfeito, porque Deus não precisa disso. Mas nessa sua vontade livre, olha o que Deus fez, irmãos. Ele quis criar o universo. Ele quis criar a terra, ele quis povoar a terra, ele quis criar os homens. Depois ele quis nos redimir quando nós fomos rebeldes contra ele. Deus poderia ter destruído a humanidade e criado outros. Aí eu vou fazer diferente então. Já que Adão e Eva, eles se rebelaram, né? Eu vou destruir, vou matá-los e vou começar tudo de novo. Mas, irmãos, Deus escolheu, por sua própria vontade, fazer da maneira como ele fez. Então, quem somos nós, irmãos, para questionarmos a Deus?
Fala, por que que é assim, Senhor? Né, e eu acho que algumas vezes é justa essa pergunta, mas assim, às vezes as pessoas fazem essa pergunta, né, de uma maneira assim, mas se Deus sabe todas as coisas, se Deus conhece tudo, por que então que ele deixou uma árvore no jardim que não podia ser comida? Por que ele deixou um fruto lá? Por que que ele... Né, e nós temos essas questões que também fazem parte, né, daquelas coisas que não são muito claras para nós. Mas de uma maneira bem absoluta, eu diria para os irmãos e para as irmãs que Deus fez porque Deus quis fazer, e é assim. Desse jeito. E glória a Deus por isso. Porque através dessas coisas que Deus fez, nós, os seres humanos finitos, né, pecadores, nós conhecemos a graça, a bondade, a misericórdia, a fidelidade e o amor de Deus. Foi assim que você e eu conhecemos a bondade de Deus. Foi dessa maneira. Mas isso é interessante porque, assim, falando de uma maneira absoluta, né? Deus nunca, não teria nenhuma necessidade disso, irmãos. Deus não precisa de nós. Deus não precisaria do ser humano. Deus quis, por uma vontade livre dele, fazer o que ele fez. E hoje, Deus precisa de nós. Opa, que heresia. Mas não é verdade? Deus quis que fosse assim. Deus hoje deseja se expressar através do seu Filho, através da igreja. Deus quer se expressar através de nós. É a vontade de Deus que nós, hoje, salvos pela graça, nós expressemos a glória de Deus nesse mundo. E o faremos por toda a eternidade. Deus precisava disso? Não, mas Deus fez assim. E nós, que antes éramos inúteis, nós nos tornamos úteis nas mãos de Deus. Porque Deus quis assim. Foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus que o seu filho se tornasse o primogênito entre muitos irmãos. Foi a vontade de Deus que o Senhor Jesus tivesse uma noiva. Foi a vontade de Deus que o Senhor Jesus tivesse um povo para chamar de seu povo, para ser aqueles que testemunham dele hoje e que serão a sua noiva, que se casarão com ele na eternidade e serão, né, como já é espiritualmente, né, os membros do seu corpo. O Senhor Jesus não precisava disso. O Senhor Jesus, como Deus, né, antes dele vir a essa terra, né, Deus, ele estava perfeito e continuaria perfeito sem nós. Mas, irmãos, por uma vontade de Deus que ele não precisaria fazer, porque não tem a ver com, né, eu espero que os irmãos entendam o que eu estou falando, não tem a ver com o fato dele ser Deus, né, isso não muda absolutamente nada em ele ser Deus. Ele quis fazer da maneira como ele fez. Não sei se está ficando claro para os irmãos, mas Deus escolheu fazer as coisas como elas foram para nós, e glória a Deus por isso, porque por isso nós estamos aqui hoje. Por isso que nós podemos falar, eu pertenço a Deus, eu sou de Deus, eu sou dele por toda a eternidade, porque ele quis fazer dessa maneira, e isso glorifica o seu nome. Ou deveria nos levar a uma atitude de glorificar o nome do Senhor. Falar, Senhor, o Senhor não precisava fazer isso. Não havia necessidade, Senhor. O Senhor não precisava me salvar, Senhor. Mas o Senhor quis me salvar. O Senhor quis me tirar das trevas. O Senhor quis me tirar de um caminho que me levava à perdição eterna e me colocar no meio daqueles que são salvos por Ele. Irmãos, isso também deveria nos levar a uma atitude de completa humilhação diante de Deus. Nós deveríamos nos humilhar diante de Deus. Falar, Senhor, quanta bondade, quanta misericórdia e quanto amor, Senhor, o Senhor derramou sobre a minha vida, me trazendo daquilo que eu era para aquilo que eu sou. Nós deveríamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus pelo que Ele fez por nós.
pelo que ele fez nesse mundo, pelas coisas que ainda veremos acontecer. Nós não estaremos entre aqueles que serão naquele dia quando o cálice da ira de Deus transbordar. O Senhor vier julgar essa terra, nós não estaremos entre aqueles que serão julgados, porque Ele quis. Porque foi da sua vontade que pessoas como nós aqui, que poderíamos perfeitamente estarmos enquadrados no mesmo quadro das outras pessoas, na mesma situação das outras pessoas, nós fôssemos salvos por Ele. Mas o que talvez seja algo que nós devamos lamentar é que a igreja ela tem se colocado, ou a cristandade, não vou falar igreja. A igreja, o Senhor está edificando a sua igreja de maneira perfeita. Mas a cristandade tem se colocado numa situação de pé de igualdade com Deus. Nós temos achado que agora nós somos como Deus. E que Deus, ao nos salvar, Deus nos levou para uma situação agora em que nós podemos agir como se fôssemos Deus. A lembrança de Laodiceia que tivemos na semana passada não é isso. Não é exatamente isso, irmão. Nós não precisamos de Deus, não. Jesus, nós não precisamos do Senhor. O Senhor já fez demais por nós. Ótimo, tá bom demais. Mas agora nós estamos abastados, nós estamos ricos, nós não temos falta de nada. Inclusive, não temos falta do Senhor. Essa semana eu ouvi, não vou saber falar assim exatamente as palavras que a pessoa falou, porque me causou tanta indignação que eu vi uma vez só. Mas assim, um pastor, uma pessoa, eu não conheço, o Gabriel até me falou o nome, mas também não importa, falando a respeito do relacionamento nosso com Deus. E, em suma, o que ele falou foi o seguinte: ele terminou dizendo, ele falou algumas coisas que eu não me lembro bem, mas ele terminou dizendo o seguinte: olha, Deus nos salvou e nos fez semelhantes a Ele. Alguma coisa nesse sentido. E agora nós podemos falar com Deus de igual para igual. E não é muito mais fácil quando você fala com alguém de igual para igual? Olha que heresia, que absurdo. Mas é às vezes como nós nos sentimos diante de Deus. Resolve meus problemas aí, Deus, ó, e é rápido. Dá um jeito nessa situação aqui, tem que ser rápido isso aqui. Eu não posso esperar, não. Não, irmãos. O nosso relacionamento com Deus é: Senhor, seja feita a tua vontade. Nem o próprio Deus encarnado teve um tipo de atitude como essa. Nem o próprio Deus encarnado teve um tipo de atitude como essa. Quando o Senhor Jesus, no Getsêmani, ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Né, que era um cálice pesado, da separação do Senhor Jesus com Deus, algo que nunca havia acontecido no universo, na eternidade, e nunca havia acontecido. Mas as palavras do Senhor: mas Senhor, primeiro ele fala: se queres, afasta de mim esse cálice. Depois fala: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Exatamente por isso, irmãos. Porque nós devemos olhar para o Senhor e falar: Senhor, o Senhor não precisaria de absolutamente nada. O Senhor não precisa de absolutamente nada que eu tenho. Nada. E eu estou aqui porque o Senhor me salvou. Agora, Senhor, tem essa situação que me aflige. E o Senhor sabe dela. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Porque eu sei quem o Senhor é. E eu sei que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu sei, Senhor, que quando o Senhor fizer a tua vontade, isso vai redundar em glória para o Senhor, e isso vai ser o que vai ser a melhor coisa que vai poder acontecer comigo. Irmãos, nós devemos olhar para o Senhor, para a sua vontade, vamos usar essa expressão, a sua vontade livre, né, de ter nos criado,
de ter nos dado a oportunidade, aberto os nossos olhos para vermos a sua salvação e estar nos dando oportunidades de vivermos nessa terra dia após dia, numa nova perspectiva de vida. Nós devemos olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu sou grato. Eu não tenho a saúde que eu acho que eu deveria ter. Eu não tenho o dinheiro que eu acho que eu deveria ter. Eu não tenho a família que eu acho que eu deveria ter. Eu não tenho o trabalho que eu acho que eu deveria ter, Senhor. Mas, Senhor, glória ao teu nome. Porque todas essas coisas, todas elas, estão debaixo do teu domínio. Não tem nada escapando aos teus olhos. Mas muito mais do que isso, Senhor. Muito mais do que essa sensação de que algum dia as coisas vão mudar, é a certeza de que o meu Deus reina. E a certeza de que esse meu Deus que reina é um Deus bom, é um Deus misericordioso, é um Deus que me ama. E nas coisas que eu vivo hoje, o Senhor continua bom, o Senhor continua me amando. O Senhor continua sendo meu Deus. Isso deveria mudar a nossa perspectiva de vida, irmãos. Isso deveria mudar totalmente a nossa perspectiva. Porque nós não conseguimos enxergar as coisas da maneira como elas são. Na eternidade, nós não conseguimos ver como as coisas são, né, nos bastidores da nossa vida, né, espiritual. Nós não conseguimos muitas vezes ver. Mas foi revelado a nós, Senhor, que nós temos um Deus bom. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que é perfeito e que reina perfeitamente e que tem todo o poder. Então, quando o Senhor Jesus ele se apresenta, eu não vou conseguir concluir aqui, tem umas coisas que eu gostaria ainda de dizer, mas quando o Senhor Jesus se apresenta depois de ser ressurreto, né? É muito interessante isso, irmãos. Muito interessante, presta atenção nisso. Porque o Senhor Jesus se apresenta para os seus discípulos e muitas coisas ele poderia ter dito, né? Uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus diz para eles é: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Um pouquinho antes, né, ainda naquele período que o Senhor Jesus se despedia dos seus discípulos, né, antes da sua morte, um pouquinho antes ele dizia para eles: olha, vocês são meus. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês pertencem a mim. Vocês são meus. E ele dizia para eles: olha, e eu quero que vocês, que onde eu estiver, vocês também estejam. E eu quero que vocês sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Irmãos, quando o Senhor Jesus aparece para eles e fala assim: olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra, o que isso deveria ser no coração daquelas pessoas e o que isso deveria gerar nos nossos corações? Senhor, se o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, e o Senhor me disse que eu estou atrelado, eu fui, né, colocado em Ti, eu sou um com o Senhor, eu não preciso mais ter preocupações com relação às coisas deste mundo. Porque também um pouquinho antes, como já falei agora há pouco, o Senhor Jesus disse para eles: olha, vocês podem ter certeza que vocês vão passar por aflições. E o Senhor também já tinha dito para eles: olha, o que fizerem comigo, podem saber, vão fazer com vocês também. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Se o mundo não me amou, se o mundo me odiou, você acha que o mundo vai amar vocês? O mundo vai odiar vocês. Então, irmãos, naquelas coisas que nós entendemos pela vontade de Deus, ou que são a vontade de Deus para nós, essas coisas elas deixam claro para nós que aquela vontade de Deus que nós não entendemos, aquelas coisas que nós não sabemos, que não nos foram reveladas, né, do domínio de Deus sobre esse mundo, dos seus decretos, das coisas que Ele vai fazer, das coisas que estão, né, diante de nós, das coisas que acontecem conosco, das coisas que estão ao nosso redor. Nenhuma delas acontece conosco porque Deus é mau.
ou porque Deus se esqueceu, porque Deus tirou um cochilo e aí o diabo aproveitou para... Não, nenhuma delas, irmãos. Nenhuma. Termino, né, essa meditação de hoje dizendo para os irmãos isso, né, lembrando de novo lá de Jó, né, porque a história de Jó tem muito a nos falar, eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Jó estava tranquilo na sua vida, né, vivendo de maneira abastada, muito bem, estava tudo indo muito bem, né? E o diabo não podia tocar Jó, porque ele teria tocado se pudesse, porque ele mesmo fala: como é que eu vou tocar? O Senhor colocou uma cerca ao redor dele. Então o diabo já sabia ali que aquele ali eu não podia tocar, né? Ele não podia tocar. E o próprio Deus fala: você está vendo? Você já viu o meu servo Jó? Irmãos, nem mesmo o diabo, nem as hostes celestiais, nem o mundo, né, como fomos lembrados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. E Jó, ele então tem aquilo que acontece na sua vida, e acontecem muitas coisas, né, muitas calamidades, né? Elas sempre estiveram diante de Deus. Era um espetáculo, um quadro, uma situação que estava ali diante de Deus. E embora Jó não veja os bastidores, né? O que acontece é que no futuro da sua vida, né, depois ele chega a um ponto em que ele fala: nossa, Deus, essas coisas que me aconteceram, né? Elas me levaram a te ver com os meus olhos. Porque antes eu fazia tudo porque eu ouvia. Eu tinha ouvido a teu respeito. O Senhor gostava dessas coisas. Então eu fazia os sacrifícios, eu fazia todas essas coisas porque eu tinha ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Então, irmãos, com relação à vontade de Deus, a primeira coisa que eu acho que precisa ficar muito clara para nós, em primeiro lugar, o que precisa ficar claro para nós, é que a vontade de Deus, ela é perfeita assim como Deus é perfeito. E a vontade de Deus é a vontade de um Deus poderoso, que a executa de maneira perfeita e fiel. Então, que o Senhor abra os nossos olhos, né, e que nós sejamos constrangidos pelo Espírito Santo de Deus a uma fé viva, a uma fé verdadeira, a uma fé operante, né, para que a glória de Deus ela possa ser vista através da nossa vida e o testemunho de Deus possa ser visto através de nós em qualquer situação que vivamos. É que o Senhor nos conduza e que a sua palavra ela enche os nossos corações. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque nós temos o Teu Espírito Santo que nos auxilia, Senhor, que nos ajuda. Senhor, ainda que as nossas palavras elas sejam imperfeitas e muitas vezes, Senhor, nós não sejamos claros, Senhor, como gostaríamos de ser, Senhor, nós temos a confiança, Senhor, de que se o Senhor realmente tem desejado falar conosco nessa manhã, o Teu Espírito Santo é poderoso, Senhor, para implantar essa palavra no nosso coração e mudar a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de novo, Senhor, de ter os nossos olhos abertos, Senhor. Senhor, e voltarmos, Senhor, àquele estado inicial, Senhor, de amor, do primeiro amor, Senhor, ou do nosso melhor amor, Senhor, quando o Senhor era tudo para nós, Senhor. Senhor, quando os nossos corações se alegravam em Ti, Senhor. Senhor, e como crianças, Senhor, como bebês, Senhor, Senhor, estávamos nos Teus braços, no Teu colo, Senhor. Senhor, era a satisfação da nossa vida, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que o Senhor faça essa obra no nosso coração, Senhor, que é um milagre, Senhor. Senhor, de o Senhor voltar a ser tudo para nós, Senhor. Senhor, de o Senhor voltar, Senhor, a ocupar todo o nosso pensamento, Senhor, todos os nossos desejos. Senhor, porque o Senhor quis, Senhor, que nós fôssemos Teus, Senhor.
E quanta bondade e misericórdia há por trás disso, Senhor. Porque o Senhor deseja se revelar a nós, Senhor. Bendito seja o teu nome, te adoramos e glorificamos o teu nome. Em nome do nosso Salvador querido, nosso Senhor Jesus. Amém.